Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, na TV Thomas Pipe e na produção de hoje temos Eduarda Paz. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET e também no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1986. Vamos aos fatos no mundo. Neste ano, o cometa Halley foi o primeiro cometa a ser reconhecido como periódico. O ônibus espacial Challenger seria um dos observatórios do cometa a partir da órbita terrestre baixa. A próxima aparição do cometa Halley está prevista para 28 de julho de 2061. Será visível para praticamente todo o planeta Terra. A Copa do Mundo FIFA de 1986 foi a 13ª Copa do Mundo disputada e teve também a Argentina como campeã deste ano. Neste ano ocorreu o lançamento do plano cruzado que estabelecia o congelamento dos preços. Também neste ano terminou o Sítio do Pica-Pau Amarelo na Rede Globo e o programa Hebe foi ao ar pela primeira vez no SBT. Em Santa Maria, este é o ano da fundação do Centro Desportivo Municipal, o CDN, e também neste ano foi criada a Associação Santa Mariense de Letras. Neste ano faleceu Flávio Cavalcante, jornalista, radialista, apresentador de TV e compositor brasileiro. Também Jorge Luiz Borges, escritor argentino. E neste ano nasceu Lady Gaga, a cantora, e também a rapper e compositora Carol Conká, e agora também ex-Big Brother, né? Que também tá nesse currículo. E no dia 18 de novembro de 1986, nasceu o nosso convidado de hoje, Cássio Fernandes Lemos. Cássio, seja bem-vindo ao DNA, um prazer te ter aqui. Boa tarde. Boa tarde. A produção fez um pequeno resuminho. Eu vou lendo pra gente, depois a gente conversa pra tu nos dizer se é mais ou menos por aí. Eu posso acrescentar que o 86 é o ano que o Metallica lançou o Master of Puppets e o Slayer lançou o Raining Blood. Olha aí. São dois marcos muito importantes. Tu viu só? E antes de você apresentar, o pessoal já viu que nós temos aqui um roqueiro metaleiro. Esse spoiler já foi dado a título desse conhecimento. Vou anotar para as próximas pessoas de 86 a gente não deixar escapar essa. Importante. O Cássio é filho do Hélio e da Mara Lemos. Graduado em Desenho Industrial, Programação Visual pela Universidade Federal de Santa Maria. Mestre em Artes Visuais, Arte e Tecnologia pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFSM. Deu aula na Universidade Franciscana como professor de Game Design, Design Gráfico e Fotografia. Acabou de sair de lá e na UFSM também foi professor substituto. Hoje é proprietário do Bar Gárgula, localizado no centro da cidade. Cássio é envolvido com diversas atividades, quase não tem horas livres, mas quando sobra um tempinho, gosta de ficar em casa assistir filmes trash de terror. Antes da pandemia, gostava também de jogar jogos de tabuleiro e videogame com os amigos. A comida favorita varia muito da situação, mas entre elas o clássico arroz, feijão e bife, mas também curte um clássico churrasco, X, sorvete e pudim, mais ou menos por aí. Gostei desse cardápio. Simples. Um cardápio simples, mas que eu acho que agrada todo mundo também. Às vezes inventam umas coisas muito... Estão gourmetizando muito. Gourmetizado demais. Só queria um bife, só isso. Uma laminuta, né? Só uma laminuta, não precisa um sushi. Não me vem com peixe cru. Não, aí nós já vamos conseguir uma discussão aqui bem no início do programa. Eu sou do time do peixe cru. Mas também acho que o churrasco e o X estão, né, aqui competindo páreo duro. Cássio, a gente costuma voltar um pouco no tempo aqui no DNA. Eu ia te perguntar sobre as tuas lembranças mais antigas da infância. Se tu é aqui de Santa Maria, aonde que tu nasceu? O que tu lembra dessa época? Eu nasci em São Gabriel e logo que eu nasci, eu lembro muito pequeno de morar em Palmeira das Missões. Meu pai bancário
né? Ele foi transferido para Palmeira das Missões. Então, acho que as minhas primeiras lembranças são lá, assim. Eu lembro da casa, lembro, né, da quadra de casa, né, dos vizinhos e algumas coisas assim. Eu lembro de uma locadora que tinha perto e que eu fugia de casa e ia pra lá porque eu queria pegar sempre a mesma fita do Jaspion. Então são algumas primeiras lembranças assim que eu tenho ainda lá em Palmeira das Missões, assim. Eu lembro até algumas coisas da casa em si, assim, né, e também por ver fotografias depois. Tenho um irmão mais velho. Em que momento vocês vieram parar, ou tu veio parar em Santa Maria? É um pouco, hoje em dia é um pouco diferente, mas ali até o início, meio dos anos, né, da primeira década, né, dos anos 2000, Santa Maria era o centro, ainda é, né, mas de certa forma era um centro em que vinha todo mundo da região para estudar. Né? Hoje em dia, por exemplo, lá em São Gabriel, a gente tem, né, Unipampa, tem coisa, então muita gente ainda fica por lá, mas eu vim em 2004 pra cá. Então, até um pouco depois disso, ainda tinha muito isso, né, da galera vir pra cá, pra Porto Alegre, era o mais comum, assim. Então, foi basicamente isso. O meu irmão já morava aqui. E aí, em 2004, eu vim morar aqui, fazer cursinho, fazer vestibular. Com o intuito do estudo, que é o que normalmente acontece. Isso o pessoal vem para estudar, ou também famílias de militares, né? Santa Maria tem todo esse trânsito de pessoas relacionadas com isso. Cássio, e aí, por exemplo, assim, tu é formado em desenho industrial, tá? Fora as outras profissões do momento, mas aí, por formação, desenho industrial. Existia, e também não é uma profissão que a gente acha, tipo assim, tão clássica. Ele tinha traços para ser dentista, professor, jogador de futebol, né? Então, assim, como que se descobre uma vontade de fazer desenho industrial? Que área, mais ou menos, que te chamou a atenção? O que te motivou? Eu até que era um bom aluno. Pelo menos as notas, não sei se eu era um bom aluno, mas as minhas notas nunca foram ruins. Então, poderia tentar fazer alguma coisa dessas, né, profissões mais clássicas, digamos assim. Mas eu não gostava muito, assim, de muita coisa. E eu não sabia muito o que eu ia fazer. Né? O meu irmão, por exemplo, fazia engenharia química. E eu, não, né? Não. E aí, né, que nem a gente estava falando antes sobre teste vocacional, coisa assim. Eu nem sei se hoje em dia as pessoas ainda fazem isso e tal. Eu lembro de ter feito isso no colégio. E lembro de ter vindo numa feira das profissões. E durante a feira das profissões eu conheci o curso de desenho industrial. E vi que lá fazia, né? Trabalhava com animação, com história em quadrinhos, com vídeo, né? Coisas assim, ilustração e tal. E aí eu me interessei bastante, né? Porque não que eu fosse um produtor amador, independente, juvenil desse tipo de conteúdo, mas eu gostava disso, eu gostava de consumir isso. Então me interessou. E aí eu entrei no curso, assim. Só que até eu entrar no desenho industrial, eu fiz, sei lá, 2 vestibulares, eu acho. E aí eu fiquei 1 ano daí aqui, fazendo cursinho, e acabei passando. Tipo, fiz a prova para testar os conhecimentos, fiz a prova do técnico de segurança do trabalho. E passei, e fiz. Nunca trabalhei na área e tal, sabe? Chegou mas cursei. Mas, enfim, entrei em 2006, entrei no curso de desenho industrial. E, por exemplo, assim, tu veio de uma cidade bem menor. E quais foram tu lembra dos impactos na tua vida, assim? E foi parar no FSM, que também é um marco que todo mundo, boa parte, né? Agora a gente tava conversando isso também antes de começar o programa. Agora a gente não sabe exatamente como funciona, mas na nossa época o sonho era a UFSM, né? E tu te lembra do que tu pensava na época? Quanto isso foi impactante? Tuas impressões de Santa Maria, do campus? Eu lembro uma vez que eu vim pra Santa Maria, não lembro qual ocasião, assim. Acho que foi pra um show, alguma coisa. Eu acho que, na verdade, não me lembro, enfim, não lembro. Não lembro a situação que foi. E eu queria muito ir na Exclusive, que eu sabia que era uma loja que era uma loja que era voltada pro rock and roll, metal, uma loja de disco e tal. E eu queria ir na Exclusive, queria comprar, sei lá, camiseta de banda, alguma coisa assim. E aí
o meu irmão que já morava aqui, tipo, ele não podia, sei lá o quê. E ele só deu uma indicação, é tal lugar. E eu não sabia onde é que era tal lugar, eu só sabia que eu tinha ido uma vez já com ele e eu tinha alguma referência de uma rua que eu tinha que dobrar e tal. E pra achar a Exclusive era... Eu posso falar nomes de lugar, assim? É ali onde é a Game Center, abaixo do FN ali. Sim. Naquele casarão da esquina ali em diagonal ali com o Porks ali. Com o Porks. Só que assim, eu devia estar, tipo, a uma quadra dali. E a minha referência era, tipo, lá perto de casa, que meu irmão morava ainda lá no Parque Taimbé, assim. Então eu fui até a descida do Carrefour lá pra entender qual rua que eu tinha que pegar, que era Andradas. Então eu fiz toda essa volta. Então, assim, rolava muito isso. Logo que eu vim morar depois, até rolava muito isso, assim, de se perder. De me perder. Hoje em dia vai fazer quase 20 anos que eu tô aqui. Faz mais tempo que eu estou em Santa Maria do que eu estive em São Gabriel. Então, assim, eu sei os nomes das ruas daqui. Em São Gabriel, não sei. Só sei o nome das ruas onde, sei lá, meus pais moram, meus avós moram. Isso que tu fala da localização, né? Quando tu tá falando, eu fico me imaginando assim em Porto Alegre, por exemplo. Mas deve ter muitas pessoas que moram em cidades dos arredores que devem pensar assim que Santa Maria também, tipo assim, tudo muito distante. E hoje também a gente tem, eu me lembro que na época o Mac na Fernando Ferrari, nossa, era muito longe o Mac da Fernando Ferrari. E hoje a gente não é tão longe assim, né? E ainda que Santa Maria é uma cidade grande, mas começou a gente ter mais essa percepção. A hora que o cara vai tendo a noção de... Tá, mas isso aqui é uma quadra de distância. Não precisa dar toda essa volta pra chegar. Tá, beleza. Agora eu me acho nos lugares. Então tu já te considera santamariense, digamos assim? Não sei se santamariense, mas... Talvez. Decoração, assim. Talvez sim. Eu gosto da cidade. Tem muita gente também que fica aqui e tá sempre falando assim, tô louco pra ir embora, não aguento mais Santa Maria, que Santa Maria é isso, Santa Maria é aquilo. Eu gosto aqui, né? Estudei aqui, trabalho aqui, enfim, a minha vida adulta foi estabelecida aqui. Existe muito disso, né? Aqui no programa, vários entrevistados a gente comenta sobre isso, sobre essa síndrome de achar que o melhor está lá fora, mas que na verdade Santa Maria é uma cidade que nós temos sim muitas coisas boas e também muitas oportunidades, né? Mas a gente precisa ir agora para um rápido intervalo. Eu estou aqui conversando com o Cássio Lemos. Já voltamos com o DNA para saber um pouco mais sobre a trajetória dele. A AM Brum Ângelos Oeste oferece o que há de melhor para quem você ama. Conheça nossos planos assistenciais com benefícios em vida a partir de R$ 38,00 mensais. E você ainda garante centenas de parceiros cadastrados em Santa Maria e região, com descontos de até 50%. AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, Complexo Velatório, Avenida Elvio Basso 1519. Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então, o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10, os jornalistas Pamela Rubim, Mate, Maurício Araújo, Pedro Pavan e Denise Olim vão trazer conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do advogado Lúcio Antunes e de entrevistados. F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. O plano de saúde exclusivo para o servidor público estadual e municipal chegou em Santa Maria. O plano complementar Saúde Paz oferece a partir de R$ 43,67 dos primeiros 2 meses, excelente cobertura com abrangência nacional através da rede Unimed. São 2 operadoras que se unem para oferecer o melhor plano ao servidor público e sua família. Ligue 55 3214 2814 e deixe a família Saúde Paz cuidar de você. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Clube
Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% no MAF Restaurante e Pizzaria. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? Ótica Noal é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Noal, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. DNA. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o Cássio Lemos, que ele estava nos contando sobre a infância, e aí falamos um pouco sobre o FSM, a formação dele no desenho industrial. O Cássio trabalhou como professor substituto, né, Cássio? Isso. E também como professor no curso de Jogos Digitais da UFN. Que eu também ia te perguntar, que a gente estava falando antes de começar o programa, sobre essa mística do curso de Jogos Digitais. Do que se constitui o curso, que pode existir uma diferença de hoje. Nós temos muitos jovens que jogam videogame e pensam assim, não, vou fazer esse jogo, mas não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Não é nada assim, talvez. Então, assim, o curso é uma graduação que vai passar os conteúdos sobre como desenvolver um jogo em várias categorias, digamos assim. Então lá eles têm a parte de tecnologia, né? Diversas áreas. Então a área de tecnologia, o pessoal vai aprender programação, inteligência artificial, coisas assim. A parte de game design, que era onde eu me inseria. Então vai aprender game design, né? Como as regras do jogo, né? Como estabelecer, como se comporta, né? Os comportamentos, a lógica do jogo. A parte de arte, né? Desenvolvimento visual do jogo. E tem a parte também de gestão, né? Lidar com equipes e coisas assim. E tem o eixo, né, da instituição, que são aquele eixo humanista que chamam, né? Que tem as disciplinas institucionais. Mas o curso em si, como um todo, é dividido nesses eixos aí. Então, né? Programação, game design, arte e gestão. Viram então não adianta os assim, jovens que estão nos escutando. Não adianta não o cara um gamer. não adianta o cara que gosta, por exemplo, só de desenhar e fazer o curso de jogos achando que não vai precisar aprender ou trabalhar com matemática. Vai trabalhar com matemática porque programação vai lidar bastante com matemática. Então tem isso. Ou quem gosta muito de só programação, achar que não vai precisar desenhar, vai precisar desenhar também. Vai ter modelagem 3D, vai ter várias coisas. Então, assim, o mínimo de cada coisa precisa saber. E tu acha, por exemplo, tu acredita que esse mercado se fala muito nos jogos, né? E inclusive se discute muito isso, o vício, enfim. E esse mercado é de fato um mercado em ascensão? Tu acha que ele já chegou no ápice que ele pode chegar? Ou ele ainda está caminhando, vai seguindo uma crescente? Ele já é, há uns bons anos, ele já é o maior mercado de entretenimento. Há alguns bons anos já. Ele supera o cinema, né? Ele supera o cinema e a música juntos.
Não sabia dessa parte. Então, assim, a gente vê o tempo inteiro na mídia, né? Falando assim, o filme novo da Marvel, o Avatar, não sei o que, atingiu $1 bilhão. Só que a gente nunca ouviu alguém falar, assim, do jogo tal, fez tal coisa. Porque os jogos são sempre deixados meio de lado como algo muito de nicho, algo, sei lá, de criança. Só que, assim, é o maior mercado de entretenimento. Se eu não me engano, ela é a segunda maior indústria, ela só perde pra indústria bélica. Então, tipo, matar gente dá mais dinheiro que jogar videogame, infelizmente. Né? Mas vão jogar videogame, não vão matar pessoas, né? Porque isso é uma ignorância, isso é uma barbárie, isso não leva a nada. Mas, enfim, os jogos são um mercado gigantesco. Isso isso é. Isso tu fala de parecer ser um conteúdo muito nichado, né? Por que ele não se populariza na mídia, se ele tem esse poder tão grande? Pois é, eu acho, de certa forma, ele é uma coisa nova, de certa forma, né? Mas eu não sei, assim, porque ao mesmo tempo que ele é novo, as pessoas que eram o público-alvo dele quando ele surgiu na década de 70 e 80 são os adultos hoje, né? Então são o pessoal que está trabalhando nas mídias, que está trabalhando, enfim, né? Então, assim, tem muito do preconceito que existia em ser coisa de criança antigamente, hoje em dia caiu bastante. Mas a gente ainda tem essa visão por algumas coisas. Tem um certo tabu também, falando sobre jogos violentos, sobre o quanto isso pode interferir ou não. Essa é uma discussão, essa sim a gente vê na mídia bastante, né? Sim. Matérias do Fantástico sobre crianças que jogam, tempo de tela, tudo isso se vê. Eu ia te perguntar, ao contrário disso, num caminho inverso. Eu li aqui no início que tu disseste que antes da pandemia gostava de jogar jogos de tabuleiro. E esses dias eu até estava assistindo no Shark Tank, que é onde se levam projetos e os investidores, os tubarões, investem ou não. Eles tinham uns caras que levaram a ideia de uma casa de jogos, já chegamos depois também no teu empreendimento, numa casa de jogos onde se tem jogos de tabuleiros e as pessoas jogam. Acho que Santa Maria inclusive já teve. Aqui em Santa Maria, não sei se durou muito tempo, mas teve. Tu acha que esse mercado inverso funciona também? Funciona bastante. No Brasil ainda está engatinhando, mas assim, por exemplo, o meu TCC do curso de desenho industrial foi um jogo de tabuleiro. Então, a partir de 2009, que eu comecei a desenvolver o TCC, eu fui mergulhando nesse universo dos jogos de tabuleiro. E eu descobri que, diferente do que a gente tem no Brasil, que são aqueles jogos clássicos conhecidos, lá fora, principalmente na Alemanha, que é o mercado, né, maior disso, mas enfim, toda a Europa, Estados Unidos, existe um universo gigantesco, um mercado gigantesco de jogos de tabuleiro, e é uma coisa cultural. Legal. Sim. E aí lá por quê? Porque tem muito lance assim, de o inverno ser muito rígido, as pessoas não saírem tanto de casa, as famílias ficarem mais juntas. E isso a gente falando, né, de antes do celular, antes da internet. Então, foi que se criando muito a cultura dos jogos de tabuleiro. Mas em 1995, com o lançamento de um jogo chamado Catan, foi o boom, assim. Foi o que é estabelecido o marco dos jogos de tabuleiro modernos. Então, mecânicas mais... Não sei se essa palavra é certa, mas mecânicas mais inteligentes, dinâmicas de jogo mais interessantes, a não eliminação de jogadores, como a gente está acostumado aqui nos jogos que a gente joga, jogos com pouca duração. Então, isso é uma realidade muito grande lá. O mercado deles é fortíssimo, jogos assim. com pouca duração. Faz sentido, porque que se joga o War e Banco Imobiliário uma noite inteira. Que são jogos tenebrosos, assim, mas é o que a gente... Todo mundo conhece, assim, né? Sim. Mas de um tempo pra cá, de alguns bons anos pra cá, isso foi mudando. Então, foram surgindo empresas no Brasil que foram licenciando esses jogos e trazendo pra lançar no mercado aqui. Hoje em dia, ainda é um mercado muito de nicho, mas a gente tem um mercado relativamente bom já no Brasil, assim. Apesar das coisas de serem muito caros. Pois é. É de nicho e de um nicho elitista. É bem caro. Tipo, a gente chega a ter lançamentos de jogos aqui que um jogo custa R$1.500. Tudo bem que é um jogo que é uma caixa de 10 quilos, de 1 milhão de componentes.
E aí, claro, tem toda a questão de, durante a pandemia, tudo ficou mais caro, a impressão ficou mais caro, o papel ficou mais caro, as coisas que são feitas na China, e aí tinha todo o lance da importação, a escassez do papel durante a pandemia, o licenciamento, né, do jogo. Mas a gente vai comparar com videogame, fica caro, né? Pois é, então tu tem um jogo de tabuleiro que custa R$1.000. Então assim, é um hobby bem caro, muito caro. Muito caro. E aí essas casas, que nem tu falou, que a gente já teve aqui em Santa Maria, são uma alternativa interessante. Eu, por exemplo, um dos meus hobbies, né, como eu tinha falado aí, é o jogo de tabuleiro. Só que eu comecei a minha coleção em 2009, quando o dólar custava R$2 e não caía na alfândega as coisas. Sim. Então assim, eu tenho um monte de jogo de tabuleiro. Mas eu compro isso há mais 15 anos quase, né? Mas desde de uns bons anos atrás eu nunca mais comprei um jogo. Pô, um jogo custando 500 mas então tu tem um acervo e tu tem o conhecimento com a noite, porque tu tem o bar, né? Existe uma possibilidade, tu investiria num negócio desse? Depende do custo. Porque aqui em Santa Maria... Mas eu digo assim, digamos que tenha esse dinheiro, tá? Eu tô te dando esse investimento. Tá bom. Nós vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Tem gente que vai ir jogar os jogos, ou essas pessoas vão acabar indo, mas o foco vai ser tomar cerveja, comer um petisco? Não, tem bastante. Tem bastante gente. Só pra ter uma ideia, assim, lá por 2009, 2010, quando a gente foi conhecendo essas pessoas que tinham interesse, era muito pouco, daí um chama um outro, um apresenta pro outro um jogo, e as pessoas vão se interessando. A gente fazia jogatinas todo fim de semana, que chegava a juntar, sei lá, 50 pessoas, assim, sabe? E só que aí, ao mesmo tempo que a popularização é uma coisa boa, ela também acabou fragmentando. Então, antigamente, lá, por exemplo, 2009, quando a gente começou, que a gente tinha um grande grupo de Santa Maria, que jogava todo mundo junto, se reunia lá 50 pessoas num salão de festa para jogar. Hoje em dia, tem pequenos grupinhos fragmentados que jogam e que nem se conhecem, assim, né? Então, por um lado, é bom que popularizou bastante. Mas aí também se espalha. Mas por outro lado, é isso. Mas até agora, esse fim de semana, a gente vai rolar uma jogatina que a gente tava marcando pra tentar resgatar isso de, nem te conheço, mas, sabe, vamos jogar junto. Vamos jogar. Sabe? A ideia é essa. Então, assim, tem bastante gente interessada. Só que o grande problema, né? Mas não são jogos conhecidos. Não são jogos que, por exemplo, eu conheço. Muito provavelmente não. Então assim, não é tão... Pra te ver, não é... O nicho também não são pessoas de que, por exemplo, eu nunca joguei, mas eu vou lembrar que joguei na infância. Não, são outros jogos. É outra ideia. Eu já queria jogar Uno. Mas dá pra jogar, claro. Mas é que tá também, né, dessa revitalização, digamos assim, foram surgindo muitos jogos que pegam a ideia de uns... E revitalizam de um jeito mais interessante, talvez, sabe? Mais elementos. Por exemplo, o Neto falou do War. O War é um jogo que demora 6 horas. E aí, se tu é o primeiro a ser eliminado, tu fica 4 horas assistindo uma partida, assim. Se tu tá no bar, tu faz o quê? Mas aí a gente tem jogos de guerra, por exemplo, que levam 1 hora de partida e não tem eliminação dos jogadores. Isso deve ter sido pensado para que todo mundo se mantenha ali, porque senão tu vai dispersando quando vê só ficaram 2 pessoas. Sim. Interessante. A gente precisa para um rápido intervalo, eu me empolguei nesse assunto, achei legal. A gente começou falando sobre os jogos digitais, sobre o curso, e falamos também, agora, muito na pandemia se falou sobre esse inverso, né, de voltar para as coisas mais simples e tal. Então a gente estava conversando também sobre os jogos de tabuleiros, mas que assim, não achei tão simples, é uma coisa mais rebuscada. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Aproveite o Liquida Verão Dom Juan. Garanta as melhores peças da moda masculina com até 30% de desconto à vista, além de ótimas condições para compras no crédito. Garanta já seus looks de verão preferidos na Dom Juan Santa Maria. Marcas como Calvin Klein, Democrata, Dudalina, Lacoste e muito mais. Te esperamos na Rua Floriano Peixoto, 1139. Saiba mais nas nossas redes sociais. Dom Juan Santa Maria. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto.
Nós entramos na sua casa, no seu carro, no seu trabalho para falar sobre qualquer assunto. Com coragem, opiniões firmes e muito bom humor. O nosso encontro é sempre de segunda a sexta, às 13h30, aqui na CDN. Jogo de cintura, comigo, Fabiana Sparrenberger e uma mulherada de sucesso. Daniela Minello, Deborah Evangelista e Daniele Bressan. Vem pro time, vem! Termas Romanas, única água termal salgada com propriedades medicinais do Brasil. Venham conhecer a Fazendinha do Bosque. Fone 559-9969-0109. Hotel Recanto Business Center, com hospedagens e seu grande centro de eventos. Fone 559-9969-2763. Empório das Oliveiras, com azeite especial. Recanto Maestro, o ouro líquido da gastronomia. Fone 559-9208-3154. Aproveite esse verão para conhecer as grandes e especiais novidades do Recanto Maestro, para você e toda a família. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. DNA. Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o Cássio Lemos. Estávamos conversando sobre os jogos, tanto online quanto tabuleiro. Cássio, agora eu quero te perguntar sobre esse lado empreendedor e sobre o bar, o Gárgula. Quero te perguntar primeiro, assim, da onde veio a ideia de empreender? Depois eu quero saber sobre o nome, que também eu acho que ele tem uma mística que gera uma curiosidade. Tá certo. Bom, Santa Maria, para quem já vive há alguns bons anos aqui em Santa Maria, porque vai fazer o quê? Já fez 10 anos, eu acho que fechou o DCE, né? A gente tá fazendo sexta-feira 10 anos da Kiss. Sim. E foi, o DCE fechou antes da Kiss. Então já fizeram 10 anos que fechou o DCE. Então, assim, pra galera que conheceu o DCE é histórico, né? Mas faz 10 anos que ele fechou. A gente teve outros ambientes, né? Tipo Macondo, principalmente o Macondo no início, lá na Floriano, lá que era aquela casa e tal. Bunker, o Groove. Então, alguns locais que Santa Maria já teve que recebiam, enfim, que eram a temática até do sonora, digamos assim, musical do ambiente, que era mais voltado pro rock and roll e tal. A gente percebeu que faltava esse lugar em Santa Maria. E aliado com a vontade de empreender em alguma coisa, né? Peraí, tem público. Porque sempre teve público para isso. E não tem lugar. E a gente quer investir em alguma coisa. Tá, vamos abrir um bar. Vamos. Mas experiência zero. Vamos abrir um bar. Vamos. Quanto é que vai custar pra abrir um bar? Não sei, acho que pouco, porque os freezer a gente consegue com a distribuidora, as mesas a distribuidora nos dá também, e a gente só aluga um lugar aí e abre. Que jura, né? Que inocência de alguém que não tem experiência em nenhuma em empreender, né? A gente ficou meses até conseguir um alvará. Fora toda essa parte burocrática, né? Então assim,
foi uma missão, assim, empreender, abrir, mas depois que engrenou, assim, ele deu certo. Porque Santa Maria, isso que tu falou do DCE e também depois do Macondo, as pessoas sempre ficam nessa de achar o pós do DCE, o pós do Macondo, né? Esse grupo quer se enquadrar em algum lugar e hoje nós temos o Gárgula, que é uma dessas alternativas. E por que Gárgula? Por que da temática? Tirando a parte sonora, o tema do bar mesmo. Pois é, o bar... a temática principal do bar são os filmes de terror, né? Quem já foi lá, ou quem já viu foto, sabe que nossas paredes são forradas com cartazes de filmes trash. A gente tá sempre passando na televisão, né? Toda noite tá sempre passando filmes de terror antigos e tal. O nome, enfim. Então, assim, é uma coisa que eu particularmente gosto bastante, o meu sócio gosta também, e na época pareceu fazer sentido, né? Até porque a temática ali, né, o rock and roll e o metal também caminham juntos, né? A gente tem muitos filmes de terror com trilha sonora das bandas, muitas bandas inspiradas em filmes de terror, então é uma temática comum, assim, né? E a gente achou que faria sentido, né? Um ambiente escuro e tal, filmes de terror, rock and roll, metal. E uma coisa meio temática, eu acho que isso chama bastante do público, ter algo mais temático, né? Isso também, a gente não queria ser só um ambiente pra tu chegar ali e, sabe, é só um espaço que tem uma mesa pra tu beber. A gente queria fazer um ambiente interessante, e essa temática a gente acha que funciona, assim. E quando tu falaste a respeito, né, do estilo musical, dos outros lugares e tal, tu acha, enxergando assim, em Santa Maria, tu acha que hoje existe uma pluralidade de locais para que as pessoas possam curtir estilos diferentes, que durante muito tempo a gente ouvia, nossa, só tem sertanejo universitário, antes só tinha pagode, sabe, falta o bar pro rock, né? Tu acha que hoje isso melhorou? Como que tu enxerga? Eu acho que tem, né? Recentemente, né, o pós, não sei se a gente pode chamar de pós-pandemia, mas a pandemia controlada, pelo menos, o pós, surgiu um monte de lugar novo em Santa Maria, né? Abriu um monte de bar, de coisa assim. Acho que hoje em dia tá bem servido. Os públicos todos, praticamente, eu imagino que todos têm algum local. Os estilos então, musicais. assim, tem o pessoal que curte música eletrônica, tem os seus espaços. O pessoal que curte, sei lá, um rap, hip hop, coisa assim, eu acho que também tem os seus espaços. Não que tenha um espaço voltado, também não sei, né? Mas eu não sei se tem um espaço voltado somente para isso, mas eu sei que tem algumas festas, alguns dias específicos disso. Que a pessoa vai encontrar isso. Enfim, né? O samba, pagode, sertanejo, esse aí nunca caiu, né? É o mais forte nos lugares e tal. E assim, eu não vou dizer que nós somos o único lugar que rola o metal e tal, né? Agora abriram outros locais também. E aí as pessoas vêm me perguntar, e o que tu achou, cara? Sabe? Eu vou proibir as pessoas de abrir um lugar com a mesma temática? Claro que não, porque quando eu abri também, não foi o primeiro lugar de Santa Maria assim. Então, assim, beleza, né? Que massa, tomara que dê certo, porque daí quando eu tiver de folga é um lugar que eu vou querer ir, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que sim, acho que tá bem servido pros públicos, assim. E qual é o maior desafio a nível de Santa Maria de empreender? Vocês passaram pela pandemia, né? Digo, com tudo fechado. Lá no início o bar ainda era algo recente e conseguiram sobreviver à pandemia, coisa que talvez bares antigos não conseguiram. Então imagino o quanto deve ter sido desafiador. Mas de uma maneira geral, qual o maior desafio de empreender na noite de Santa Maria? Uma delas é a burocracia. E outra, mais importante de todas, é de forma velada, mas a dificuldade, assim, não sei se dá pra dizer que é a vontade do poder público em que não exista diversão noturna. Sabe? É isso, assim. Tu tinha falado sobre os horários, né? Que eu não sei se essa mudança eu não sabia. Conta pra gente qual foi a mudança. Hoje em dia, em Santa Maria, o comércio é 24 horas. Que até pouco tempo
não existia isso. Bares, por exemplo, podiam funcionar até as 22. Tendo uma outra burocracia que tu paga mais uma taxa, tu pega mais um parecer de um arquiteto, tu paga uma outra taxa não sei aonde, tu protocola mas não sei o quê. E aí, se tudo for aprovado, depois de meses, tu consegue uma aprovação para estender o teu horário até 1h. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é 24 horas. Então, qualquer estabelecimento pode virar à noite se quiser. E assim, por que era só até 1? Por quê? Por quê? A prefeitura achava o quê? Que batia 1h as pessoas iam dormir? Porque eram obrigadas a dormir, eu acho. Claro que não, as pessoas iam ficar na rua, tomando trago, fazendo baderna na rua. E hoje não pode beber na rua. E hoje em dia tem mais isso. Teoricamente, né, proibido beber na rua. Só que aí, até alguém, acho que foi do Diário aqui, que foi, mandou algumas perguntas, né, falando, tipo, o que eu achava disso, assim. Daí eu falei, eu não li a lei na íntegra, então eu não posso, né, dar a minha opinião. Meu Deus, né, que cara que manja. Aí eu falei assim, por cima o que eu sei e o que eu acho. Acho que nunca vão fiscalizar. Acho que se fiscalizarem, vão fazer o quê? Eu não li também, não sei se é multa, o que é. Se for multado, quem é que vai tomar a multa? A galera que tá na rua bebendo porque não tem grana de entrar no lugar pra ir, sabe? Não é tipo a galera que vai pra um lugar caro e ficar até às 5 da manhã numa boate, gastando sua grana, pagando seus 50, 80 pila de entrada. É a galera que não tem grana, é a galera que quer ficar na rua bebendo seu corotinho. E aí tu vai pegar esse cara que veio talvez lá da vila pra se divertir depois de uma semana inteira abaixo do sol trabalhando, toma uma multa, magrão, porque tu tá bebendo na rua. Então assim, não faz sentido. Mas fiscalizem, porque daí as pessoas entram no meu bar, sabe? Sim, vão bebam no Gárgula, porque você não pode beber na rua. Então assim, eu acho que não faz sentido nenhum. Na prática. Na teoria, ok, sabe? A teoria deve ser para uma inibição desse. Mas aí o que eu vi também, depois eu fiquei sabendo que é entre a meia-noite e as 6 da manhã. Porque daí eu até questionei isso, assim, tipo, e por exemplo, quem vende cerveja, quem vende chopp no Brick da Vila Belga, vai poder vender? Você não pode beber na rua? Mas aí entre a meia-noite e as 6. Então assim, tomar um trago no Brick da Vila Belga, ok. Tomar um trago no Popeye não pode. Que muda de acordo. Né? Então, assim, enfim, né? Isso aí dá pra entrar em muita discussão. Ficaram aí, então, as colocações do Cássio. Agora a gente vai para um intervalo. Mas realmente são reflexões e que o pessoal da Noite de Santa Maria fala muito sobre isso. E os jovens também, sobre essas novas leis, sobre elas serem fiscalizadas ou não. Enfim, ficou aí, então, esse questionamento. Cabala, por favor, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já com o último bloco, conversando aqui com o Cássio Lemos. A CDL Santa Maria é muito mais do que uma entidade representativa. Ela é um hub de informação, networking e troca de experiências com as mais diversas soluções para você e a sua empresa. Associe-se à CDL e faça parte deste ambiente de apoio e estímulo da economia local. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de 50% de desconto em corte e barba masculino na Barbearia Maragato. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário.
O BEI ganhou mais espaço na CDN, agora com 2 edições diárias. O Plantão BEI vai te deixar ainda melhor informado sobre a situação da segurança pública. De segunda a sexta, às 14 e às 22h30. Gilberto Ferreira, Lennon de Paula, Maurício Barbosa e Rafael Menezes trarão as atualizações do cenário policial da região, além de edições aos sábados e domingos. Plantão BEI, a informação não tira folga. Pensou em banho e tosa? Vacinas e medicamentos? Acessórios? Higiene, cromoterapia? Rações? Clínica veterinária 24 horas? E até um espaço pet de café friendly? Pensou em Casa do Pet? Você encontra tudo isso em lojas bem pertinho de você. Nosso perfil oficial www.instagram.com/casadopetsm ou em uma das nossas 4 lojas. Dr. Bozano, Venâncio Aires, Silva Jardim, José Bonifácio e Camobi. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Sua empresa precisa selecionar funcionários? Chame a Futura Gestão de Pessoas, que lá eles selecionam os melhores colaboradores e estagiários para o seu negócio, de forma rápida e segura. Acesse www.futurasm.com.br ou chame pelo WhatsApp 981445222. Futura Gestão de Pessoas. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui na minha conversa com o Cássio Lemos. Já conversamos sobre o Gárgula, falamos sobre a questão dos desafios do empresário da noite santamarense, falamos sobre os jogos, mas agora tem pessoas que querem falar sobre o Cássio. Não é isso, Cabala, que a gente tem um quadro que tem especialistas, mas no caso, especialistas em Cássio. Cabala, por favor, agora nesses últimos minutos, vamos escutar os 2 primeiros áudios para o Cássio nos contar de quem são essas vozes. Eu conheci o Cássio já no Gárgula Bar, né? Uma pessoa super gentil, sempre aberto a ideias. Quando eu procurei ele para fazer algumas feiras ou com alguns outros projetos, sempre teve lugar para minha fala. E sempre ouvi falar também do Cássio como um ótimo professor, um empreendedor, uma figura ímpar, na verdade, hoje na cidade de Santa Maria, porque o estabelecimento que ele tem realmente é um lugar diferenciado e ímpar. Talvez poucos lugares igual esse a gente tenha no mundo, né, com uma cultura tão lado B e tão bem aceita pela sociedade, né? Além disso, uma figura sempre muito bem-humorada, o legítimo queridão, né? Um entusiasta também da música e da cultura, né? E vou mandar uma mensagem especial para ele. Vitamina! Ninguém foram essas vozes, esses recados animados. Primeiro é o Nicoloso, né? Ricardo Nicoloso. É um parceiro da gente aí lá do bar. Ele
Agora não sei em que ano foi que a gente se aproximou com a proposta das feiras, porque ele tem uma loja de vinil, né? Aqui a Disco Voador, eu acho que é a única loja de vinil em Santa Maria. Algumas festas temáticas a gente conta com a discotecagem dele, sim. Então é um cara que participa bastante aí dessas atividades culturais aí do bar e tal. E o outro é o Marcel, que é o meu sócio. O Marcel, eu conheço ele há um tempão. Sei lá, mais de 10 anos que eu conheço o Marcel. Ele era meu veterano no curso. Depois a gente trabalhou junto bastante tempo. Na época a gente trabalhou no núcleo de ensino à distância. Olha isso, né? De 2 designers gráficos trabalhando, desenvolvendo material didático dos cursos técnicos do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria para abrir um bar e embebedar as pessoas. Foi bem eclética. Marcel é o cara que só curte filme da Marvel, mas ele tem que aturar também os filmes trash. Eu senti uma leve crítica. Agora tu arranjou outra polêmica. No início da conversa tu falou do sushi. Eu disse, agora tu vai arranjar uma polêmica. E agora tu falou da Marvel, aí tu foi corajoso. Eu até gosto, mas eu cansei. Faz uns 10 anos que eu não assisto mais filmes de super-herói, porque eu cansei. Eu só assisti quando eu era obrigada, que meu filho era pequeno, agora ele não é mais pequeno, então eu não preciso mais. Olha aí, ó, viu? Não, essa eu tô do teu lado. Mas eu gosto, eu até gosto, mas eu não assisto mais, assim. Eu cansei dos filmes, eu prefiro, sei lá, pegar um gibi pra ler. Mas até isso também, parei de ler gibi de super-herói há muitos anos, assim. E a gente nem chegou, a gente tá nos minutos finais aqui, a gente nem chegou no Cássio músico, né? É verdade. Então nos conta rapidamente. Então eu tenho tem 2 bandas. Atualmente tem 2 bandas. Uma delas é a Human Plague, que é uma banda que tá fazendo 12 anos de atividade aqui em Santa Maria. É uma banda de death metal, extrema destruição e é isso aí, assim. É uma banda que fala muito sobre como o ser humano é ínfimo e não vale nada, é uma praga em cima da face da terra, que tá aqui só pra fazer o que não vale nada, assim, e que todos iremos pra apodrecer numa cova rasa que não valemos nada. Ai, meu Deus, que tenso. Isso é a temática da banda, assim, ou seja... Bem leve, achei. Ou seja, cara, quem tu acha que tu é, vai morrer do mesmo jeito. Uma crítica social, né? E mais recentemente, agora fez 1 ano, a minha outra banda, que é a Churril. A Churril nasceu quando eu e um amigo meu, o Ricardo, que a galera conhece como Daron, a gente se juntou em janeiro, lá no passado, para fazer geleia de pimenta. E a gente batizou a geleia de pimenta de Churril. E a gente falando bobagem, daqui a pouco a gente, cara, nós tínhamos que fazer uma banda com esse nome. Meu Deus, da geleia vocês foram pra banda. E aí virou uma banda. E aí era eu, o Daron e o Guilherme na batera. E a gente fez alguns ensaios e, não ficou muito legal, assim. Tipo, fazia muito tempo que eu não tocava. Eu era o baixista, originalmente eu era baixista de Human Plague. E depois de muitas mudanças de formação, eu acabei virando o vocalista. E já fazia alguns bons anos que eu não tocava. Então, nos primeiros ensaios da Churril, eu tentei tocar e cantar e não rolou. E aí eu falei, cara, quem sabe a gente chama alguém pra tocar com a gente, ou algum baixista, ou algum vocalista. E aí eu sugeri a Luana, que é a vocalista da Finita. E a Luana, assim, a Luana é um absurdo, assim. A Luana é uma desgraçada. Porque a Luana é um troço que... Bom, só ouvindo. Tu citou um nome aí, só eu vou aproveitar teu gancho agora, que a gente tá no último minutinho do programa. Cabala tem mais um áudio aí, né? E eu acho que eu identifiquei esse nome. Vamos ver de quem é. Cássio Lemos. Cara, o Cássio... Pra mim ele é mais conhecido como Metal, porque fui veterano dele na universidade e ficou apelido de trote quando chegou aquele cara cabeludo, camiseta de banda e com bom gosto musical. A gente chamou de Metal e assim ficou.
Depois disso, fui colega do Cássio na GSI, fomos colegas no EAD Cetismo da UFSM. Então, trabalhei muitos anos com ele e não tinha como não ficar amigo desse cara aí. Cara, gente boa, cara, gente fina, grande amigo aí. E merecida homenagem aí pro Metal aí. Um abração pra ti aí, Metal. Seu Cadico. Que é o que tu tinha citado? Não. Esse é um que trabalhou com a gente também, comigo, com o Marcel, trabalhamos juntos. Também era meu veterano. Esse era colega do Marcel, inclusive. A gente trabalhou juntos também há bons anos ali no Cetisme. Então é isso. Cássio, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui. Achei ótimo compartilhar um pouco da tua história. Podemos falar sobre vários assuntos. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Então a gente compartilhou de assuntos bem ecléticos e ainda dava pra seguir na banda aí, que eu já fiquei curiosa, da geleia né? Enfim. Estamos em gravação. Conta e aí, em seguida mais a gente vai lançar. A gente tá gravando um EP que hoje a gente decidiu batizar ele de Fábulas do Esgoto. Tudo tem uma coisa assim mesmo. E estamos organizando excursão pro Festival A Blaze em março, em Novo Hamburgo, que a gente vai tocar junto com Ratos de Porão, com Troops of Doom, com um monte de banda massa. A gente tá organizando excursão, entre em contato pra a gente conseguir encher esse ônibus. Então, tá. E quem quiser falar contigo, pode ser pelo Insta do Gárgula? Pode ser. Pode chegar lá no Gárgula. Sim, também. vai lá. Então era isso. Nos visitem o Gárgula. Falando nisso, eu achei muito legal, vocês se posicionaram que não vão abrir. Sim, tem isso. Sexta agora, 10 anos da Kiss, a gente não vai abrir por respeito, enfim. Eu vi, me chamou a atenção a publicação de vocês. Enfim, estamos encerrando o DNA de hoje por aqui. Um ótimo final de tarde para todos vocês. DNA tem mais amanhã é dia de TBT reprise aqui no DNA. E eu, Camila, volto na sexta-feira. Ótimo final de tarde para todos vocês.